Eu chamo aqui meu amigo Antônio Oliveira, da Nexo. Uma salva de palmas para o Antônio. O Silvio, meu amigo, representando a Globo Síndicos. O William, representando a Império. Uma salva de palmas para o William. Meu amigo, tem tantas histórias que a gente não pode contar, né, William? E Otávio Lourenço, que vai estar mediando esse painel aí. Gente, é uma galera de peso que está aqui nesse palco. São as maiores carteiras aí de síndicos do Estado, que com certeza vão agregar muito nesse painel. O Lucas, mais uma vez, me expondo, me explanando. Muito obrigado, Lucas. A minha reputação vai ficar maravilhosa em Porto Alegre. Estou um pouco preocupado. Mas eu gosto, porque eu sou tão bagaceiro quanto ele. Então a gente se identifica, não é à toa que viramos amigos, né? Aliás, pessoal... Eu tô quase. O tempo dele para o final está guardado, Lucas. Te prepara. As coisas que eu sei do Lucas não dá para expor. É muito pesado, é impossível. Alô. Bom, pessoal, quero começar dizendo que eu não tenho tanta prática fazendo mediação. Eu estou super feliz, como eu contei para vocês. Vai ser um prazer enorme trocar aqui com profissionais do mercado, colegas de profissão. Mas, assim, perdoem toda a excelência que nós vimos de mediadores até agora, por favor. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Queria que vocês se apresentassem, porque, para mim, pessoal, eu sou o novato aqui, né? Eu sou o de fora. Então, para mim, é tudo novidade. Por favor, começamos pelo Silvio. Bom, boa tarde a todos. Eu conheço muita gente aqui. Meu nome é Silvio Pankowski. Eu sou um dos sócios da Globo Síndicos. A gente está no mercado há 13 anos. E ouvindo o pessoal falar antes desse momento, eu percebi que eu estava no lugar certo, né? Porque a gente vai a tanto evento e acaba não agregando nada. Mas alguns falaram aqui, e eu sempre tenho isso em mente comigo, que se tu é o melhor da turma, ou o melhor da sala, tu está no lugar errado. Então, assistindo aqui, eu não sei se alguém pegou no sono, é impossível pegar no sono, né, com tudo que a gente ouviu. Então, é muito legal ver que aqui a gente veio aprender alguma coisa. Tá? Lucas, parabéns aí. Obrigado pelo convite. Show de bola. Antônio? Tudo bem, pessoal? Boa tarde para todos. Eu tenho uma história de 13 anos em sindicatura profissional. Construí basicamente essa história com meus sócios, antigos sócios atualmente, o Silvio e o Hamilton, uma história super bacana que a gente criou junto. Tenho bastante orgulho de ter feito parte desse time. Hoje desejo a maior sorte do mundo para eles, e eu escolhi um caminho diferente, né? Que foi me associar ao José Henrique, e no qual criou a marca Nexo, e hoje eu estou com a bandeira Nexo, né? Eu queria agradecer o Lucas também por esse convite. Eu já falei isso no ouvidinho dele, ele se arrepiou. Mas é um dos melhores eventos de síndico, com absoluta certeza. É um evento que a gente não vem para comer, e sim a gente vem para aprender. Eu corroboro com a opinião do Silvio, que foi bastante assertiva nesse sentido. É realmente um evento diferenciado. Parabéns, Lucas e equipe. A gente fala agora que o José Henrique também é galã, igual o Semensato. Não, melhor deixar depois, né, Lucas? Deixa para depois. William? Bom, meu nome é William Weber Dallagnol, eu sou da Império Síndicos, lá de Capão da Canoa. Comecei como office boy de uma pequena administradora, com 15 anos, e tive por 1 ano e meio nessa função de office boy, e sabendo que o custo de aquisição dentro de uma pequena administradora é bem complexo, então consegui vivenciar isso, e depois tive a oportunidade de trabalhar na Guarida, que por 5 anos exerci o papel de gestor, e agora faz 10 anos que eu atuo como síndico profissional, e me sinto honrado de estar aqui,
e quebrando a cabeça o que eu vou falar para essa gente de forma interessante, que eles, né, não vão dormir porque o pessoal que veio antes de mim é da pesada. Estou pensando seriamente em não falar de condomínio e falar só das histórias do Lucas para queimar ele. Ele queimou todo mundo, falou da peruca da Maureen. Boa. Pô, o Lucas perdeu o respeito total. Imagina, né, o que ele fala de ti quando tu não tá. Na verdade. Imagina. É que tu Eu não falto mais nenhum evento. Pode me cobrar 3 mil reais, 5 mil, eu vou estar em todos. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Realmente endosso aqui o que eles falaram. O que foi essa exposição do Pedro? Ele estava com receio, que era a primeira palestra dele. Para mim, ele é um professor, né? É muito inteligente, as pessoas que tiveram antes aqui. Então, eu sou o William, né? Eu gosto muito de interagir e espero contribuir um pouco, principalmente com os meus erros, assim, porque eu vejo que eu tentei muita coisa nova lá no mercado do litoral e muita coisa não deu certo. Eu fui como um boi de piranha. Outras coisas deram certo e, no final, mais coisas deram certo do que errado, senão o Lucas não teria me convidado para estar aqui, né? Então, é isso. Legal. O dia a dia de condomínio, eu sempre penso a mesma coisa. Eu sempre participei de bastante eventos de condomínios. Em São Paulo, a gente tem bastante. E, sinceramente falando, eu, por uma fase, até deixei de participar desses eventos, porque na minha cabeça, pessoal, era tudo muito igual. Era muito mais do mesmo. E é evidente que sempre se tira ali algum insight, alguma coisa. Mas eu achava muito complicado. Nós passamos por uma fase, uns anos atrás, que ir num evento e você pegava a próxima edição desse evento, era a mesma coisa que você estivesse repetindo. Então, eu acho que isso está mudando, tá? Eu frequento mais hoje em dia, e até mais diversos, vários tipos de eventos, porque como eu estou agora apostando na área comercial, para mim é super interessante. E eu percebi essa mudança, essa virada de chave em São Paulo com uma preocupação. Talvez os meus stories tenham feito um pouco de diferença nisso, porque eu falei mal no story, fui meio cancelado lá em São Paulo, porque eu falei que era tudo igual, mas funcionou, porque a coisa mudou. Hoje em dia, a gente vê uma preocupação em ser diferente, em profissionais diferentes, porque a bagagem complementar e diversa, a diversidade é importante exatamente por isso, porque você vai pegar olhares diferentes sobre o mesmo ponto de vista. Aliás, pontos de vista diferentes sobre o mesmo problema, sobre uma mesma questão, que é o nosso condômino. Então, eu acho que está tudo bem a gente não se preocupar em o que a gente vai expor aqui para eles, porque, apesar de ser um dia a dia comum, frequente, o que a gente falar que nós fazemos, o que nós erramos, o que nós acertamos, vai ser muito útil para os síndicos que estão ouvindo. E aí eu queria começar com uma primeira pergunta de extrema relevância, que é, os três têm esposas aqui, como é que a esposa de vocês suporta o trabalho de vocês? Super relevante, né? Posso começar? Bom, aqui alguém falou que estava há muito tempo com a esposa, não lembro quem é que falou aí, que está há 30 e tantos anos. Foi a Thaís. Eu acho que eu ganhei de ti, Thaís. Né? Eu conheci a minha esposa, ela tinha 16 anos. Né? Nós estamos juntos entre namoro, noivado e casamento, 41 anos. Uau! E eu jamais precisei ir fazer terapia. Estava falando no almoço, não sei com quem. Jamais. Porque eu chego em casa e vou conversar. Eu tenho alguém com quem eu converso. Jamais fiz terapia. E não pretendo fazer. Mas eu chego em casa e converso. Como alguém normal, exatamente. E ela entende. Tem dia que eu chego, abro a porta e digo assim, não fala comigo. 10 minutos, me dá 10 minutos. Vou lá, faço uma coisa, daqui a pouco eu venho e está tudo esquecido. Eu também tenho uma característica muito boa, que às vezes a gente fica remoendo aquilo que acontece no dia a dia. Eu me estouro, fico brabo e esqueço em 10 minutos. E essa é uma dica para vocês. Procurem ser resilientes, certo? E mais do que resiliente, aprendam a esquecer as coisas ruins que tem ou que façam para vocês e vai arrumar uma coisa boa para pensar, vai fazer uma comida, vai cozinhar, abrir uma garrafa de vinho, conversar com a tua esposa, com a tua namorada, com quem quer seja, sai para um amigo para tomar
tem que ser dessa maneira, porque senão no outro dia aquilo está acumulado, né? E os problemas tem todos os dias. E outra coisa super importante lá, eu e o Hamilton, a gente sempre fala para o pessoal que está conosco, hoje a gente é uma equipe de 14 pessoas, dificilmente a gente não tem uma solução dentro do escritório, essa é uma característica boa, então quem está pensando em crescer, né, coloquem pessoas distintas, já falaram aqui também, e nós fizemos isso, a gente lá tem advogado, engenheiro, economista, tecnologia, psicóloga, né? A esposa do Hamilton é psicóloga, está conosco lá, para realmente a gente ter a solução do problema. E os problemas que são diferentes, eles têm que ter soluções distintas. Não podemos tratar tudo da mesma coisa. Então tem gente que fala condomínio A, condomínio B. Eu prefiro os condomínios menores. Adoro. Condomínio de 7, 8 unidades, alto padrão, adoro, adoro. Mas nós temos também condomínio de 806 unidades, 12 torres, gestor, síndico, conselho enorme, cada torre um subsíndico. Então a reunião é um conflito. Mas tem que passar por isso. E como é que a gente administra tudo isso no dia a dia? A gente montou equipes também específicas para atender cada tipo de condomínio. Então hoje, às vezes, a pessoa pergunta, qual é o teu foco, Silvio? Qual é o foco da Globe? Olha, hoje eu tenho síndico treinado, pronto para resolver os problemas do dia a dia conforme o condomínio. Tem síndico que adora condomínio grande. Tem um síndico nosso lá, que é o Jefferson, ele só me dá condomínio grande. Então, os problemas são dos mais diversos. Quando a gente tem uma equipe grande, multidisciplinar, com pessoas diferentes, a gente busca essas pessoas diferentes. Eu gosto de estar trabalhando com alguém que é diferente de mim. Vai me ensinar alguma coisa, porque senão vai pensar igual a mim. Para pensar igual a mim, não precisa outra pessoa, né? Já chega eu. Então, a gente gosta de ter essa equipe multidisciplinar, distinta também. Regiões diferentes também. Porto Alegre já está grande, com trânsito complicado. Nosso escritório é na Dom Pedro, para atender a Zona Sul, antes não dava. Hoje a gente já atende a Zona Sul. Por quê? Porque a gente tem alguém que mora na Zona Sul. Não precisa nem vir no escritório. Uma vez por semana vem no escritório, está legal. O problema está lá. Então, resolva o seu problema aonde está o problema. Basicamente é isso. Se deixar, eu fico falando até o Lucas nos cortar aqui. E é uma maneira de dividir o fardo também, né? Também. Porque quando você divide com a sua própria equipe, com a sua esposa, com o companheiro, você não precisa necessariamente carregar tudo aquilo sozinho. Energeticamente falando mesmo, às vezes não é só uma questão de demanda do problema, não é palpável. Mas, energeticamente, nossa bateria social ela é muito consumida no dia a dia de condomínio, né? E se você chega em casa, você tem essa oportunidade, esse privilégio de talvez dividir um pouquinho disso, é terapêutico isso também, eu acho. Você mencionou que não faz terapia, mas é terapêutico. Em casa. Eu pretendo casar em breve, ainda não sou casado, mas já fiz terapia. Agora, com o Silvio falando, eu acho que se eu tivesse casado antes, talvez não precisaria terapia, Silvio, é isso? Tá aí o problema. Exatamente. Mas, pelo que eu entendi da essência assim, da pergunta, a gente sofre, eu particularmente já pensei e repensei várias e várias vezes se o que eu estava fazendo na minha vida era loucura ou não. Acredito que muitos passaram por isso. Até porque, desde o início, quando eu empreendi 10 anos atrás, com 24 anos, eu sempre quis ter uma marca forte e fazer alguma diferença lá na minha comunidade. Então, chega um momento, e dependendo do tamanho de cada carteira e de cada cliente, para mim ficou bem evidente nos 28 condomínios, pelo tamanho daqueles condomínios. No 29º eu estava pensando, eu acho que eu vou mandar todo mundo tomar naquele lugar e vou vender picolé na praia, porque eu não aguento mais. E daí eu decidi estruturar a empresa, e uma forma que eu acho super salutar, assim, para trazer, porque escalar é muito difícil e dói muito.
tem que abrir mão de um monte de coisa. Todo mundo aqui que já escalou, está escalando, sabe disso. Mas escalar com sustentabilidade é mais difícil ainda. Porque hoje, olhar para esses grandes players como a Thaís e aqui o Silvio e o Antônio que estão no palco, e saber que eles conseguem ter vida também, isso é muito bacana. Eu poderia ter uma rentabilidade muito maior, ter mais clientes, mas eu apostei muito em governança e investir para o time, assim. Então, eu não sei se outra empresa faz isso, mas trazendo um pouco assim como dica, hoje todos os nossos síndicos da Império, lá atua eu e a Cristiane Olson como sócia, todos são CLT. Então, faz algum tempo que a gente aplicou governança, então lá tem cargos e salários, nós temos planejamento estratégico, não é perfeito, tem problemas também, inclusive levei o psicólogo para o time dos síndicos, porque tem dias que querem se matar, né? Então, assim, pegando a essência da tua pergunta, se tu consegue sustentar um casamento, e será que tu consegue sustentar uma vida feliz, né, com leveza? E eu acho que tem muito a ver com esse investimento em pessoas, em organização e planejamento, assim, né? Então, eu acho que é um caminho salutar para se pensar. Respondendo à primeira parte da pergunta, eu fui casado muito tempo, hoje eu não estou casado, estou num outro relacionamento. Não era para falar, podia falar baixo, mas é um outro relacionamento e eu estou na iminência de ter o meu segundo filho agora. Vai nascer aí lá pelo dia 20, por aí. Posso estar a qualquer momento precisando levantar. Mas isso não é em decorrência da vida louca que a gente leva como síndico, né? Como gestor, como empreendedor na área de sindicatura. Sim, é uma vida maluca. Eu acho que hoje a empresa que eu estou, ela procurou nichar em condomínios de mais alto padrão. A gente hoje tem uma política de ter muito menos condomínios com tickets mais altos. É como a gente trabalha, né? É o que a gente vem procurando no mercado. E a gente também vem se preparando bastante para isso com... acho que quem falou antes aqui, falou em todos os assuntos que a gente ia abordar aqui, o Roger, a Thaís. O Roger foi assertivo em dizer, hoje se uma empresa não consegue manter manutenções de um condomínio em dia, é uma coisa absolutamente importante. Amanhã ou depois vai haver um conflito com a construtora, com a incorporadora. A Thaís, quando fala que a gente deve jogar frescobol, eu também achei fantástico. Ela foi super assertiva, porque é assim que a gente entende que a gente consegue crescer, né? Eu acho que, basicamente, segue. O processo de escalar, de crescer, ele é muito opcional, né? Acho que talvez vocês tiveram um momento que chegou naturalmente até vocês, talvez. Eu não os conheço, mas você precisou parar e entender o que eu vou fazer a partir de agora com tudo isso que está aqui na minha mão, que está no meu colo. Eu quero continuar crescendo em tamanho, eu quero continuar crescendo em faturamento, porque nem sempre anda paralelo, às vezes dá para você calibrar um pouquinho mais do seu relatório, etc. E vocês acham que a forma de crescer, muito superficialmente falando, com relação ao atendimento, né? Vocês, até então, expliquem para a gente, para mim, vocês se vendem ou se vendiam numa assembleia para uma eleição como vocês sendo a pessoa, a persona, independente de parte burocrática, CNPJ, ata e etc. O atendimento, nessa escalabilidade, como que vocês foram mudando? O que vocês foram calibrando, Antônio? Basicamente, sim, é montando equipe, né? Eu ainda tenho algumas atribuições como síndico, né? Cada vez quero ter menos, vou estar sempre participando de assembleias, a gente geralmente participa disso, mas eu estou muito mais focado na parte técnica, o José Henrique na parte comercial, né? Então a gente consegue montar, e mais o time todo da Nexo, a gente consegue montar e
procurar entregar o que realmente a gente está vendendo naquela assembleia ou naquela GI. Hoje a gente basicamente tem como o maior interesse as GIs e condomínios de alto padrão, né? O mercado luxo. A gente tem vários condomínios nesse mercado, né? Dessa modalidade de condomínio, e é o que a gente vem hoje procurando se especializar, né? É um movimento muito difícil, até porque, com certeza, as pessoas que chegam, né, os síndicos que chegam nesse patamar de já não dá mais conta e ter que se escalar, é porque fazem um trabalho muito bom, excelente, né? E eu conheço praticamente todo mundo que está aqui. E tu deixar de ir na primeira AGO, na prestação de contas, que é naquele momento em que é o palco onde tu vai continuar ou não, vão aprovar ou não tuas contas, é muito difícil, né? Tem que ter toda uma preparação para isso. E o movimento que eu vejo que é necessário e é difícil é a pessoa diminuir, e tem que ter esse movimento, deixar de... Não é o William o síndico, as pessoas têm que deixar de querer falar com o William e querer falar com a Império, com a Nexo, né, com a Globe. Isso é muito complicado, exige investimento estratégico em marketing. Então, eu vejo que nós fomos muito assertivos nesse posicionamento, e escalar na sindicatura é muito difícil, porque o sistema foi feito para não escalar. Eu me preocupo demais porque 80 condomínios estão no meu CPF, né? 2 anos atrás faleceu um prestador de serviço trocando uma telha num ginásio de tênis, né? Por sorte estava tudo certo, né? E não aconteceu nada, mas imagina se isso vai parar numa RBS, né? numa Globo, enfim, como a gente sabe que a mídia gosta de sensacionalismo. Então, escalar tem que ter muito cuidado, tem que ter estratégia de gestão. Então, não adianta... Existem formas e formas, né, de pejotizar esse trabalho, etc. Então, são escolhas que o profissional tem que fazer, e tem que ter um sistema de gestão de controle disso, porque é muito difícil tu escalar e chegar num número razoável, mas é fácil demais, principalmente num mercado tão pequeno. Nosso ecossistema é tão pequeno que, se tu faz umas 3, 4 merdas, né, vamos usar aqui, já somos todos adultos, é fácil de torrar o nome. Então, nós estamos de parabéns assim, por querer crescer, por querer fazer diferença, né? E quando você... Eu acho que o mais difícil quando a gente quer escalar é a gente achar as pessoas que vão nos acompanhar nessa caminhada, né? Porque a gente vende a empresa, a gente vende a marca, e a maioria das vezes a gente vai precisar colocar outra pessoa para atender. E quando a gente faz isso, a gente está delegando a essa pessoa, né? Se a gente não tem uma metodologia por trás para que a gente consiga unificar esse tipo de atendimento, fica difícil a gente delegar esse tipo de coisa, né? E tem até 2 formas de você delegar, e aí o Silvio já aproveita para responder isso também. Existe um momento onde foi vendida uma coisa e você gradativamente, de forma estratégica, quer fazer uma mudança, uma virada de chave, e você vai apresentando ali um profissional. Vamos focar mais o atendimento, a atenção nesse profissional que é o seu par, seja um assistente, seja um síndico ali em conjunto. E aí cada empresa acho que vai usar uma nomenclatura diferente. Não sei como que é aqui, mas em São Paulo a nomenclatura preposto é extremamente amaldiçoada. Ela ficou muito desgastada, pejorativa. As pessoas abominam essa nomenclatura. A gente até mudou ela, mas na prática a gente sabe que é um preposto, né? Com você, Silvio, você chegou nesse momento, conta pra gente. A Globo passou por algumas fases, vamos dizer assim, nesses 13 anos, né? A gente teve um crescimento grande, muito grande no início, depois deu uma estabilizada, depois a gente cresceu de novo, depois a gente fez uma fusão com uma outra empresa que no final não trouxe os benefícios que a gente contratou, mas a gente teve um cuidado de fazer nesse contrato
uma cláusula de avaliação 12 meses depois. Isso também fica uma dica para vocês aí. Nesse período a gente teve algumas coisas que não deram certo e também faz parte do crescimento. Mas quando o William estava falando, eu lembrei de... Nós nós chamamos de representante. Então a gente tem 12 representantes que representam a Globe naqueles condomínios. E a gente está sempre junto, a gente acompanha todos eles diariamente. O Hamilton agora, a gente está com menos condomínios no dia a dia para poder acompanhar essa turma de que eles cumpram os processos que nós elaboramos. Então, o dia a dia, para não dar errado, tem que estar documentado, tem que estar escrito o que será feito e como será feito, porque senão cada um faz de um jeito, né? Basicamente, é ter processos e acompanhamento com esses representantes que estão lá no dia a dia. E acompanhar, né? William? Bom, nós chamamos de síndicos profissionais mesmo, acho que até porque como a gente tem cargos e salários lá, na contratação deles, eles estão como síndico profissional. Por óbvio, o condomínio coloca no meu CPF, né, ou do outro sócio, que no caso hoje é Cristiane Olson, mas a gente direciona um colaborador para atender e chamamos como síndicos profissionais mesmo, por mais que não esteja na ata, né? E esse crescimento, ele é opcional, como foi falado, ele requer estratégias, porque quando eu olho para uma outra empresa, eu tenho muito mais admiração quando essa empresa tem sustentabilidade e tem uma retenção. Quando eu olho para uma Thaís e para outras empresas, para as empresas de vocês, e entendo que há uma retenção do cliente, há uma satisfação do cliente, uma preocupação com isso, né, NPS, e uma perenidade, porque vender algo é muito fácil, né? Agora, entregar é muito difícil. E a dica que eu dou tenha uma estratégia, dê um passo de cada vez, porque no início, se tu presta um bom serviço enquanto síndico, pessoa física, mesmo tendo um CNPJ, naturalmente aquele nome vai disseminar e você vai ser contratado. Só que depois, para você se perder, é muito rápido. Daqui a pouco tu está com uma carteira de 20, 30, tu te perde nos processos e começa a degringolar. Então, é melhor ir passo por passo. Eu sempre prezei muito por essa sustentabilidade, assim, até porque eu sou de uma cidade pequena, né? Por mais que seja um polo de condomínios, lá no litoral é a capital dos condomínios fechados, então são condomínios luxuosos, de altíssimo padrão, e todo mundo se conhece. Então, o meu nível de qualidade tem que ser muito maior, porque se eu não entregar, todo mundo fica sabendo, né? Só complementando isso que o William estava falando, quando comentaram assim de ter condomínio, ficar no condomínio, reeleição, como é que eu me reelejo, né? A gente tem uma preocupação muito grande de todo o mês fazer a prestação de contas. Então, quando o pessoal diz, chega na AGO, vou fazer a prestação de contas. Na AGO não tem prestação de contas dentro do nosso processo, ela tem que ser feita mensalmente. Então, hoje nós temos condomínio, o primeiro condomínio que entrou na Globe, ele está na nossa carteira hoje, está no 13ª gestão. Nós temos condomínios com 10, 11 anos. O Hamilton tem um outro também que é 13 também, né? 13ª gestão agora. Então, esses condomínios. Então, esse é um indicador que a gente faz dentro da Globe, é o que retém. No passado eu tinha, não lembro quem é que falou aqui que tinha receio de perder condomínio. Quem nos acompanhava lá, perder um condomínio virava um caos. Eu enlouquecia, não pode perder. E às vezes faz parte. Hoje, com a evolução, o crescimento, e no almoço comentei com alguns, às vezes tem algum condomínio que a gente tem que deixar aí. É melhor
aí eu não vou precisar fazer terapia, entendeu? Deixa ele ir. Ainda mais se for ticket baixo. Outro dia nós estávamos lá na Globo. Vamos fazer um indicador, quantidade de problemas versus unidade desse condomínio, se ele é muito grande ou pequeno, e o que ele nos demanda de trabalho, de tempo em cima desse condomínio. E lá a gente chama outra coisa. O condomínio, no segundo ano de gestão, ele tem que estar estabilizado. A gente chama estabilizar o condomínio. É resolver aqueles problemas críticos do condomínio. O conselho vai gostar, os condôminos vão gostar, nós vamos gostar como gestores, né? Então, se a gente está tudo dominado, é voo de cruzeiro. Sim. Isso é uma verdade mesmo. Eu acho que usar a metodologia... Hoje a gente está fazendo muita AGI, e a AGI é o pior ano, o primeiro ano do condomínio, né? A gente sabe disso, e a gente vem se preparando para isso com algumas ferramentas que a gente hoje utiliza, principalmente ferramentas que mantenham a manutenção do condomínio controlada e com visibilidade tanto para a construtora quanto para o condomínio, né? Eu acho que quando a gente faz a AGI, quando a gente procura se especializar em AGI, uma das coisas importantes é a gente ter um bom relacionamento com as construtoras, né? E o que o Roger falou, que a Samantha falou, que o pessoal do primeiro painel falou, isso é uma grande verdade. Nós somos mediadores de conflito ali entre o morador e a construtora, porque muitos moradores entram para brigar com a construtora, e a gente tem que estar ali, tem que estar mostrando para eles que está sendo, a gente precisa cumprir um rito de manutenções para que a gente na verdade precisa fazer esse trabalho de trazer para a mesma mesa construtora, incorporadora, condômino, para conseguir entregar para o condomínio as melhores soluções ali, né? É uma coisa que a gente vem trabalhando bastante em cima disso, no relacionamento entre construtoras e moradores. Aproveitando esse gancho, o Silvio colocou antes sobre a questão de segmentar e entender as pessoas. Essa é uma ótima dica. Primeiro, repensar estrategicamente se você quer para sua empresa uma escala, ou se daqui um pouco, não, eu quero nichar em condomínios clube, ou quero nichar em condomínios comerciais. Lá na empresa, o que nós fizemos? Hoje, eu entendi que é difícil, na praia, conseguir vender valor para aquele condomínio padrão de 30 unidades, em que ele demanda para a administradora faz 3, 4 cotações, ele acaba confiando na administradora e indo por preço. Então, eu tenho uma empresa, uma estrutura para atender esse cliente, e nós chamamos de Império Prime, onde nós atendemos os condomínios clube e condomínios de alto padrão. Até conversava com o Roger da Melanie, que nós fizemos a instalação do Sunset lá, que foi um desafio gigante, e tratamos eu e ele bastante, porque foram 150 casas construídas, é um condomínio de 348 lotes, foram 150 casas construídas em 1 ano e pouco, porque foi bem na pandemia, era o único condomínio que tinha uma licença para construir. Então, desafios enormes e que requereu uma paciência, um profissionalismo totalmente diferente. As entregas são totalmente diferentes, o modelo não dá para pensar igual. É a mesma coisa que chegar num escritório de arquitetura que está acostumado a projetar prédio e pedir para ele projetar casa. Ele vai ter que trocar o mindset ou ter equipes especializadas. Então, é muito importante vocês pensarem nisso, né? E outro ponto que eu quero trazer, assim, que a gente acaba passando também, não sei se os guris aqui também, hoje a Império, por ter o tamanho que tem, a gente tem uma margem, por ter o governo como sócio, por fazer esse modelo de CLT
que gera uma cultura muito forte nos colaboradores, gera um modelo de gestão muito forte. Eu acredito muito nisso. Inclusive, os nossos colaboradores estão há 8 anos, a maioria deles, né? E gera uma segurança. Até teve um caso que no ano passado uma funcionária foi desligada, tentou atacar os clientes todos e, por ter uma estrutura forte, uma marca forte, os clientes todos ficaram, nenhum saiu. Então, isso agrega valor também. Só que tem um ônus. Hoje, as próprias administradoras têm medo de nos indicar. Eu tenho que trabalhar nos outros canais de comunicação por conta dessa dificuldade do tamanho, né? Então, essa é uma palavra ótima, inclusive, a dificuldade do tamanho, porque a gente está muito acostumado a entender a dor do crescimento, a dor do empresário. E só para... eu tinha feito essa pergunta até de forma bastante provocativa. E falando em provocação, não sei se vocês viram, a Fátima Bernardes acessou o palco aqui e me buzinou no ouvido que a gente está acabando no tempo. Então vamos para as considerações finais. Fátima Bernardes, pessoal, porque não parece um encontro com Fátima Bernardes. Eu estou me sentindo a própria Fátima, antes, né? Porque agora ela não está mais. Pegar esse teu gancho sobre o tamanho é uma coisa que a gente fica pensando assim quando a gente vai fazer uma assembleia ou uma apresentação da empresa. Tem aquela pergunta clássica: quantos condomínios vocês têm? Clássica. E a gente fica naquele dilema e fala: nossa, será que eu vou falar que eu sou grande? Ou eu vou dizer que eu sou pequeno e ele vai pensar: não, mas aí eu vou ter um atendimento humanizado, eu vou ter um atendimento mais personalizado. Não, a gente tem orgulho de falar que é grande. E eu falo, a gente tem tantos condomínios, mas, em compensação, a gente procura trabalhar em processo, procura trabalhar em atendimento, procura trabalhar em retenção. E acho que quem quer escalar, ele não pode ter medo de falar que é grande. Sim, você está orçando com uma empresa grande, né? E a gente tem toda a estrutura para se manter grande, para se manter no condomínio. É um dilema que a gente passa sempre. Eu acho que tu deve passar bastante isso também. É por isso que eu falei, é opcional. Você opta por você crescer. E aí você vai se apresentar como grande. E vai vender os diferenciais disso. Porque tem tudo na vida, tem prós e contras, né? Considerações finais para a gente, William? Realmente bater nessa tecla, assim, pense bastante onde você quer chegar e se você está disposto a pagar o preço. Porque o custo de ser grande requer investimento, requer mais responsabilidade. Por óbvio, tem um bônus muito grande que é ter mais liberdade, tu conseguir delegar, tu ter uma marca mais forte, mas, como tu acabaste de falar, tudo tem 2 lados, né? E às vezes a gente olha no Instagram, né? E a gente usa muito o Instagram. Até na Sindiespo, a minha sócia, a Cris, colocou que há muitos síndicos de palco de Instagram que se vendem e não entregam. Não de uma forma assim, negativa, mas para que se pense também aonde quer chegar, o preço que se quer pagar, né? Para também ter uma vida mais feliz, ser um profissional mais feliz e incomodar menos as pessoas. Gente feliz não enche o saco. Silvio, considerações finais para a gente? Eu vou tocar em dois pontos. O primeiro é o que você promete, faça de tudo para entregar, né? Porque você prometer uma coisa e não entregar, daqui a um ano vai ter alguém no seu lugar lá no condomínio, né? Isso passa muito por quando acontecem as implantações. Não, porque eu faço, acontece. Às vezes a gente brinca lá: olha, aquele condomínio do jeito que está lá, daqui a 1 ano, 2 anos é nosso, né? A gente não fez a implantação, já falaram aqui um monte de problema, do jeito que está, daqui a pouco vai ser nosso, né? E crescer tem uma dor enorme, dói bastante, porque você tem que trabalhar bastante, conseguir síndico, pessoas qualificadas, pessoas melhores que você. Eu brinco, a gente tem alguns síndicos lá que vão e vem alguns elogios, a gente diz: pô, você é melhor do que eu. E é mesmo. Então, tem pessoas que se desenvolvem e procurem propiciar isso para a equipe de vocês, um desenvolvimento contínuo, não é pontual, é contínuo.
isso vai ter resultado. E ser grande depende. Eu acho que uma empresa de síndico que tem 20 condomínios e é sozinho, para mim é enorme. Né? Mas a empresa que tem 100 condomínios e tem 14 síndicos, é um formato bom, maior, né? É um formato bom de trabalhar. Quando você tem processo, quando você tem método, quando você tem controle, indicadores. Quem é de vocês que tem indicadores do trabalho de vocês no dia a dia? Você só vai conseguir melhorar o seu trabalho se você tiver indicador. Você vai ter que ler os indicadores. Tendo isso, vocês vão estar crescendo, vocês vão estar evoluindo. Então, uma empresa de síndico que tem 10 condomínios com uma pessoa e uma que tem 100 com 14, então eu sou menor do que eu sou menor. Né? Exatamente. Bom, pessoal, pelo tempo, a gente fica por aqui. A gente agradece muitíssimo a atenção. Espero que a gente tenha conseguido aí contribuir um pouquinho com vocês. E é isso.